São 11h31. Queremos agradecer a você pela audiência, pela amizade, pela sintonia. Um abraço, muito obrigado. Ficaremos até meio-dia. Hoje estamos entrevistando o candidato a prefeito, Dr. João Oliveira, candidato pelo PSD. Os temas a seguir que vamos ouvir: quais são os projetos, quais são as intenções caso ele seja eleito. Vamos falar sobre agora moradia e habitação. Que afeta muito a população aqui do município. Embora tenha um programa do governo federal de erradicação das casas de taipas, quando nós andamos, até aqui na cidade mesmo, mas muito na zona rural, então nós observamos que ainda existem muitas casas de taipa. Por que existe tanta casa de taipa se existe um programa oficial do governo federal para a erradicação dessas casas? Vocês sabem, a população do município sabe que essa questão de moradia aqui, ela, ao invés de ter por parte da gestão municipal uma preocupação de sanar esse problema, ela é utilizada com fins eleitoreiros em toda eleição. Em toda eleição, a população ela é abordada para dizer que vai sair a sua casa. Tem um terreno tal que vai ser a sua casa. Cada terreno é oferecido, eu acho que a cerca de umas 200 pessoas. Não, agora vai sair a sua casa, vai sair a sua casa. Então é uma política de mentira, é uma política de enrolação e que aproveita a ingenuidade de pessoas carentes, totalmente carentes, em que deveriam receber por parte dessa gestão uma atenção especial, porque realmente a situação em que vive merece uma atenção especial. Elas são facilmente manipuladas e enganadas a cada eleição. Esse programa do governo federal de erradicação de casa de taipa será um programa em que nós vamos implementá-lo. Nós iremos implementá-lo de uma maneira correta, verdadeira, justa, sem ver cor partidária, porque quem necessita desse programa são pessoas carentes e não pessoas que são de partido A ou de partido B. E digo mais, quem tem recebido esse benefício de construção de casas não são as pessoas mais carentes, são pessoas que têm uma situação até melhor do município. Então nós não concordamos com isso, Alonso. Não concordamos com essas questões em que privilegiam, beneficiam pessoas que estão numa situação melhor em detrimento da população que está abaixo da linha de pobreza. Essas pessoas merecem toda a atenção da nossa gestão. As pessoas mais simples são as pessoas que nós percebemos, vemos, assistimos e que são pessoas que só são enganadas a cada eleição e que com conversas que elas, na sua ingenuidade, na sua dificuldade imediata, elas acreditam e têm aquele respeito pela presença do gestor e são sempre enganadas, mas estão começando a levantar a cabeça, elas estão começando a perceber que estão sendo enganadas. E nós fazemos um apelo a toda essa população carente, que analise, veja, não se deixe ser manipulada. Vamos dar o voto de confiança em pessoas que têm compromisso com a melhoria na vida de vocês. E nós estamos assumindo esse compromisso aqui dentro do município, Alonso, porque temos que fazer isso. A população não suporta mais essa situação de isolamento, de marginalização que é feito com essas famílias carentes aqui dentro do município. Nós vamos adotar os programas que existem. Você veja que as associações que têm feito as casas populares aqui no município, não foi a prefeitura municipal. As associações que teve inicialmente uma luta de João Alves, foi quem muito brigou e conseguiu fazer o conjunto João Alves, que não teve participação da prefeitura. Aqui foi uma luta pessoal dele, que ele teve há muitos anos, e ele conseguiu. O vereador Vieira, ele também abraçou essa causa também, o secretário de obras Vieira também teve uma participação muito importante nisso, trabalhou muito essas questões e foi mais em fruto de uma luta dessas pessoas que conseguiu sair o conjunto 13, conhecido como o conjunto João Alves. Então, você veja, na agrovícola,
Brasília também foi do mesmo jeito. Foi a Associação da Cooperativa lá de Abagamá que criou, através desses programas do governo federal, junto com o Cooperar, que foram atrás e conseguiram essas casas para os moradores que precisam, e hoje tem uma utilidade de cada um que mora numa casa de taipa, que não tem a sua moradia, é que sabe a importância disso. Ainda existe muito por fazer aqui nessa questão de moradia aqui no município. As pessoas realmente têm uma necessidade muito grande dessa questão, e isso nós vamos atuar isso com muita força, junto, como eu já falei para vocês, em Brasília, conseguindo recursos junto no setor do ministro das cidades, para que a gente possa, se não acabar totalmente, nós vamos lutar para isso, mas pelo menos a gente fazer construções de casas aqui, sem ver por partidária, em função do cadastramento que será feito aqui, como eu falei inicialmente, pelo serviço social, que nós vamos dar uma assistência social muito grande às pessoas carentes do município. Esse cadastramento que será feito, então, mostrará às pessoas que nós vamos trabalhar, vamos levar isso para Brasília, para que nós consigamos recursos, para que essas pessoas tenham a sua moradia digna, própria, e que isso traga um alento para essas famílias tão esquecidas, tão marginalizadas. Então, essa questão da moradia é uma coisa também primordial. Você veja que essas questões todas que envolvem o município, ele é carente de tudo. É carente de todas essas coisas que nós discutimos aqui, nesses vários itens que foram citados na área de saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área de moradia, na área do emprego. Todas essas questões, elas são muito importantes, estão atreladas entre si, porque tem conexões umas com as outras, e numa dificuldade realmente grande, porque não recebem dessa gestão e das gestões que têm passado a devida atenção. Eu digo que nós vamos promover uma mudança dentro do município que nunca houve. Aqui nunca houve mudança. Essa gestão, quando veio há 8 anos atrás, disse que produziu uma mudança, que a situação do município era isso, aquilo, e que ia fazer realmente uma transformação no município. Isso não ocorreu. A primeira coisa que ele fez foi se juntar com os gestores que ele tanto criticou. Isso a população ficou chocada de ambas as partes, porque tudo que ele disse que ia fazer traiu a confiança do povo, não assumiu os compromissos assumidos, e daí a população continuou sofrendo. Eu digo que nós vamos fazer um divisor de água antes de uma gestão João de Oliveira e Salgado São Félix será outro, e depois da nossa gestão, porque nós temos compromisso com a população, nós temos compromisso principalmente com os segmentos menos favorecidos. As classes menos favorecidas, elas terão uma atenção especial conosco, porque é esse público que nos acompanha, é esse público que vai votar conosco, é esse público que confia no nosso trabalho, cada vez mais crescente, porque estão cansados de ser enganados. E nós vamos trabalhar com muita força para atender às necessidades dessas pessoas. Você veja que nós estamos aqui nesse trabalho de oposição há praticamente 12 anos que nós atuamos aqui como oposição, porque nós observamos todos esses absurdos e a gente começou a lutar para ter uma mudança, para que as pessoas melhorem de vida aqui em Salgado. E para mim era mais fácil ficar do lado da situação. Nós temos passado por campanhas políticas, nós temos feito movimentos políticos, todos sabem o que representa isso, o desgaste em todos os sentidos, em todos os aspectos, mas nós mantivemos sempre na nossa linha. Para mim era muito fácil me aliar com a oposição, com a situação e tirar benefícios e atrás de facilidades, mas nós não temos isso, nós não queremos facilidades. O que nós queremos é um compromisso, e temos um compromisso com a população, da gente promover uma mudança grande aqui em tudo que é feito aqui no município. E nós precisamos, para que nós possamos isso, do apoio de vocês e do apoio do voto no dia 2 de outubro. Nós precisamos do apoio dessas populações que sofrem, essas populações que não têm direito às coisas, nunca tiveram oportunidade. Então nós fazemos um apelo aqui a nossos amigos, às pessoas que confiam no nosso trabalho, para que não se deixem ludibriar, não se deixem enganar com dinheiro na porta, oferecendo para tirar nossas fotos, oferecendo empregos fictícios que não existem, só de enganação.
nós fazemos um apelo a todas essas pessoas para que elas tenham uma resistência, porque esse trabalho que nós desenvolvemos aqui no município é um trabalho de resistência, mas nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que o bem prevalece e nós vamos fazer essa mudança aqui com o apoio de todos, com fé em Deus, vamos promover essa mudança em Salgado de São Félix. E essa questão da moradia será um tema realmente muito importante e que nós iremos realmente... Vamos agora falar sobre o último tema, o último item, que é funcionalismo público. Doutor, é notório as pessoas, de modo especial o funcionário público, as famílias, estão aí sofrendo um salário atrasado. Quem trabalha quer e tem o direito de receber. Tem funcionário, secretarias, com 2 meses até indo para 3 meses. Isso causa um sofrimento. Pessoas que não podem ir a um supermercado, não podem pagar energia, água, não podem pagar suas contas, então vai acumulando essas dívidas. E é notório que no município, nós conversamos com pessoas que são funcionários e até famílias de funcionário, percebemos o sofrimento e a angústia deles. Então é um item que eu considero muito importante, a questão, o seu compromisso, a sua proposta para esse funcionário que tanto está sofrendo, que já sofreu, e esperar dias melhores de pagamento em dias. Então eu queria que o senhor focasse, debatesse e falar bem claro para esse funcionário que está escutando. No município, eles têm os seus direitos sonegados. Aqui nós observamos que muitos direitos que eles deveriam ter, eles não têm. Nós vamos restabelecer muitas dessas questões. Primeiro, um plano de cargos e salário para todos os funcionários, não apenas para os professores, mas para todos os funcionários. Isso é uma coisa importante. Isso dignifica mais o seu trabalho, valoriza mais, aumenta a sua estima e o interesse no que ele desempenha junto ao setor que ele trabalha. Ele precisa gostar de trabalhar, precisa ter seu salário em dia, porque o atraso no pagamento dos salários, isso cria uma angústia, como você falou, muito grande. E o trabalho que dignifica o homem é porque ele recebe o seu sustento para cuidar de sua família. A partir do momento que ele trabalha e não recebe o seu sustento, então ele passa a deixar de trabalhar. Ele não valoriza mais o seu trabalho. O seu trabalho, que tem uma importância muito grande em atendimento à população, ele cai no seu rendimento, porque não está recebendo salário. Ele passa a ter um comportamento que não atende à necessidade da comunidade. Então, eu estou com 3 meses de salário atrasado, eu vou agora estar me preocupando com isso. Quer dizer, isso é uma coisa que desanda toda a máquina, toda a administração pública. Então, o trabalhador tem que receber seu salário em dia. Como nós falamos aqui, existe um elo, existe uma interligação com toda a produção do município, é o pagamento do salário em dia. Então isso é uma coisa que nós não poderemos, de maneira nenhuma, fazer com que haja atraso de pagamento de salários, utilizando de mecanismos que encharcam a folha de pagamento, criando problemas para isso, como faz essa gestão, que é exatamente em todo o período eleitoral. Quer dizer, a população tem que ficar muito ligada nessas questões. A população é que sofre e a população precisa ter o discernimento. Nós observamos que ainda falta muita coisa aqui com a população do município, de ter mais discernimento com muitas questões que são feitas por essas gestões e que têm prejudicado muito assim, o bem-estar das famílias, mas em que elas nem percebem muitas vezes, mas que em função desses problemas elas criam situações complicadas para dentro de sua casa. Então, o pagamento do salário em dia é uma questão que nós não abrimos mão. O pagamento tem que ser em dia. Não pode ter encharcamento de funcionários em folha de pagamento, criando problemas e que comprometa quem está trabalhando. Isso é uma questão que nós abrimos mão. O Tribunal de Contas recebeu, os professores fizeram aqui uma denúncia e levaram para o Tribunal de Contas sobre o que estava acontecendo com relação a essa questão de gratificações que
estavam encharcando a folha de pagamento que estava produzindo atraso. O Tribunal de Contas constatou que essa irregularidade existe. Isso foi uma denúncia feita pelos professores, eles fizeram uma averiguação e foi constatado. E houve algumas ações do tribunal, junto aqui ao setor da administração da prefeitura, para que inibisse isso. Essas contas de 2015 vão ser rejeitadas. O gestor vai ter dor de cabeça com essas gestões, porque elas só vão ser julgadas para o ano. Então vai ter problemas, porque o dinheiro vai ter que ser restituído. Esse dinheiro que os professores devolveram das suas gratificações para o secretário, para o prefeito, e esse dinheiro que saiu na contabilidade está ali feita, mas que tem provas, com depoimentos, com documentos de que essas coisas aconteceram, isso vai dar dor de cabeça para eles, porque eles vão ter que devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro, se ele deu a gratificação, era para quem recebeu a gratificação. Então, esses problemas de desvio dessas coisas, nós não podemos concordar com isso, porque prejudica todo o município. Você veja, existem categorias que não recebem o seu salário integral, normal. Os agentes de saúde, o piso nacional dos agentes de saúde é R$ 1.200, mas a prefeitura só paga o salário mínimo. O que acontece com o restante do dinheiro? Isso é um dinheiro que vem do governo federal. Nós não aceitamos isso. O dinheiro que vier destinado a cada trabalhador, ele deve ser recebido integralmente. Por que haver essa retirada de um percentual, que vai para onde esse percentual? A título de quê? O piso salarial do agente de saúde é 1.200, por que pagar o salário mínimo? Então, são coisas que os agentes de saúde, toda a classe trabalhadora municipal, eles precisam ficar atentos a essas questões, porque estão sonegados, você sabe, fazem que não entendem. E isso realmente prejudica as suas famílias e eles estão contribuindo para que isso aconteça. Então, nós não podemos concordar com essas questões. Essa questão de que existe, por exemplo, todo município sabe, existe umas bolsa-voto no período eleitoral, então muita gente sai distribuição de empregos que não existem. Empregos de 100, de 200, de 300 que ficam recebendo. A prefeitura, essa gestão, ela utiliza muito esse mecanismo e isso prejudica a folha de pagamento das pessoas, enganam aqueles que estão sendo ludibriados com o recebimento de uma esmola, porque não oficializa, porque essa gestão ela não oficializa. E se há necessidade dessas pessoas carentes receberem um auxílio, porque não faz um projeto, não encaminha para a Câmara Municipal e não oficializa dentro de uma ação social que atingisse a todos, para receber um auxílio de alguma forma para melhorar o rendimento de suas famílias. Muitos que não têm nenhuma condição vivem absolutamente do Bolsa Família, que não dá o sustento à família, porque não oficializa e estende esse benefício para todos. Eles não fazem isso porque a finalidade é estritamente eleitoreira, de curral eleitoral, e a população não tem que entender e não aceitar isso, porque isso prejudica o funcionamento do município. São muitas questões que atingem o funcionário, que no final de tudo o que acontece é fazer um curral eleitoral, tapar a boca do servidor com opressão, com perseguição e com medo de se rebelar contra dessas coisas que eles observam, e nós temos que acabar com isso. O funcionário tem que ser livre, ele tem que saber poder protestar quando as coisas não estão bem, e tem que ter muitas medidas que eles não fazem por temor e por medo, e que nós teremos um governo livre, um governo em que as pessoas possam se manifestar. Voltamos a ter o candidato Dr. Johnny sobre educação, saúde, moradia, infraestrutura, também geração de emprego e renda, cultura, esporte e lazer, agricultura, funcionário público e ação social. Então já quero de antemão agradecer o Dr. Johnny ter aceitado o convite, foi de importância total de trazer suas propostas para o ouvinte. Então, já quero agradecer, doutor, pela sua presença, que está presente Carlão, da equipe de marketing, também Tony, Thierry, nossa auxiliadora, e o candidato a vice, Tônio de Bahia. Então, doutor, fique à vontade, o senhor tem
8 minutinhos, já que meu dia temos o guia eleitoral, então fique à vontade para os seus agradecimentos finais e qualquer colocação que o senhor queira colocar. Aqui, agradecer muito aqui a você, a Rádio Salgado FM, e nos dar a oportunidade. E nesse momento tão importante para o município, a gente possa discutir algumas questões que a população precisa ouvir, a população precisa entender, a população precisa debater, precisa discutir sobre essas questões, como nós falamos aqui, porque Salgado São Félix, ele tem muita coisa para ser feito. Nós conhecemos os problemas de Salgado São Félix. Nós sabemos como resolver e como melhorar muito a situação aqui da população de Salgado São Félix. O que nós precisamos é a oportunidade de estar à frente do poder municipal para que a gente possa executar tudo aquilo que nós acompanhamos, que sentimos, que observamos e que as pessoas também nos depõem contra fatos que precisam ser mudados. Como falei inicialmente, as questões da saúde muito grande, eu falei na parte da saúde, apenas na parte da policlínica, que precisa ser instalada, mas existem muitas questões na saúde que precisam ser feitas. A questão nas comunidades, Salgado tem uma extensão territorial grande, essas comunidades precisam todas ter uma assistência de transporte, de ambulâncias, que isso foi extinto. As pessoas têm dificuldade de locomoção, nós vamos implementar muito essas questões para as comunidades mais afastadas, para que tenham não só os médicos, através do PSF, mas que tenham também um transporte na hora de uma necessidade, 24 horas por dia, um transporte adequado. A questão dos exames aqui, a medicina ela é feita, a medicina de assistência básica, mas a medicina mais especializada aqui não existe nenhuma assistência. E nós precisamos implementar mais essa questão. E iremos fazer um convênio com os hospitais e clínicas para esses procedimentos de alta complexidade, exame de tomografias, de ultrassom, e exame, talvez até trazer para ser feito aqui os exames de ultrassom que nós vamos fazer, exames laboratoriais, exames complementares, para ter uma assistência médica melhor e mais adequada e impedir e evitar que as pessoas tenham que se dirigir para João Pessoa, às vezes, para fazer um exame que aqui poderia ser feito. Nas escolas, a reabertura das escolas, um compromisso que nós teremos, a reabertura das creches, todas as creches do município foram fechadas, enquanto toda a gestão se preocupa com a parte do funcionamento das creches, para que permita que os pais tenham mais facilidade de se trabalhar e de fazer alguma atividade e que os filhos sejam bem cuidados. Aqui todas as creches do município foram fechadas. São muitas coisas que nós iremos fazer, nós precisamos do apoio de vocês e para isso nós estamos aqui no debate e dentro desse processo, dentro desse programa, Alonso, nós aproveitamos aqui e fazemos um convite para o nosso aniversário, para que nós façamos um debate aqui no próximo sábado, que ele venha com as suas propostas e que a gente possa discutir dentro como é feito com todos os municípios que tem uma preocupação em que a população escolha um candidato que realmente se adeque à necessidade da população, que eles venham para um debate aqui conosco no próximo sábado. Para nós será uma honra muito grande recebê-lo e a gente discutir essas questões do município e a gente naturalmente fazer com que a população veja e decida e escolha quem realmente está melhor para administrar o município. Então fica aqui o meu desafio de convite para que ele venha para o debate aqui no sábado. E agradecer aqui a toda essa população que nos acompanha, pessoas que vêm a cada vez mais acompanhando os nossos movimentos, pessoas simples, e eu fico realmente muito emocionado em saber que essas pessoas estão depositando muita confiança na gente, aumenta muito a nossa responsabilidade com isso, pessoas que estão criando uma esperança de dias melhores aqui no município. E nós, com fé em Deus, com a ajuda de Deus e com a ajuda dessas pessoas que creem na nossa boa vontade, na nossa determinação, até na nossa obstinação, como o Tonho do Bahia gosta de dizer, para que nós realmente possamos chegar à Prefeitura Municipal e fazer uma mudança tão importante, tão necessária, entendeu? Que o município, nesse momento, precisa. Eu digo que a gente está vivendo um momento de muita responsabilidade. O
o futuro do município está, o destino do município, o destino das famílias está agora para vocês decidirem no dia 2 de outubro. É um momento muito importante. E qualquer escolha que venha a não atender a real necessidade do município, vocês só poderão corrigir isso 4 anos depois. É muito tempo para você ficar se lastimando, ficar lamentando porque votou assim, porque votou errado, isso aqui, aquilo outro. Então, ouçam as propostas, vejam quem teve a oportunidade de fazer, o que fez, o que não fez, vejam realmente se atendeu a expectativa, quem está no poder, se atendeu a expectativa da população, porque se não atendeu, minha gente, então vamos olhar para frente, vamos promover uma mudança, vamos trazer uma esperança de que algo possa acontecer e que resgate a autoestima da população, que nós percebemos a população muito triste, muito medrosa, assustada, com tanta coisa que vem acontecendo no município. Então, Alonso, com fé em Deus, um apoio das pessoas que nos têm acompanhado, principalmente as pessoas carentes do município que nunca tiveram oportunidade, nós fazemos aqui um apelo a todos, vamos nessa luta, porque nós estamos com Deus ao nosso lado e nós seremos vencedores. Muito obrigado.